Livro do Gênesis, capítulo 31. Quero ler dois textos essa noite. Livro do Gênesis, capítulo 31, a partir do versos 11. E depois iremos ler todos Gênesis 35. Livro do Gênesis, capítulo 31, a partir do versos 11. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta-te agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou Deus de Betel. Diga bem forte: eu sou Deus de Betel. Diga mais forte: eu sou o Deus de Betel. Onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levanta-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de seus pais. Capítulo 35, por gentileza. A partir do versos 1. Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face do teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa, e vamos se preparar para ir a Betel. Antes de tomar o seu assento, se nós fôssemos colocar um tema essa noite, não faço por costume, mas o tema é esse: eu sou o Deus de Betel, eu sou o teu Deus. Vou repetir: eu sou o Deus de Betel, eu sou o teu Deus. Pode tomar o seu respectivo assento. Quando nós olhamos para a vida dos patriarcas, nós poderíamos aqui pontuar centenas de lições que Abraão nos trouxera, Isaac, Jacó, até mesmo José. Percebemos na galeria da fé, em Hebreus, capítulo de número 11, que uma primeira lição que eles poderiam nos trazer era sobre a fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então pontuar a fé essa noite seria razoável nessa reunião. Mas eu gostaria de destacar dois desafios que os patriarcas tiveram que enfrentar e que todos nós também temos que enfrentar. Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, o primeiro desafio que os patriarcas tiveram que enfrentar foi aprender a lidar com o tempo. E só pode existir uma fé autêntica dentro de nós se nós aprendermos a lidar com o tempo. O Abraão esperou 25 anos para alcançar a promessa, teve que lidar com o tempo. O Jacó teve que esperar 14 anos para que pudesse ter a sua esposa, teve que lidar com o tempo. Jacó teve que esperar 14 anos, enquanto isso José esperou 20 anos para poder aprender a lidar com o tempo. Ele teve que lidar, além de 20 anos, lidar com os seus irmãos. E perdurou 20 anos o tempo para que ele pudesse voltar a se relacionar com aqueles que fizeram mal contra ele. O que eu quero lhe dizer é que Abraão esperou 25 anos, Jacó esperou 14 anos, José esperou 20 anos. Aqueles que foram chamados por Deus têm que aprender a lidar com o desafio do tempo. Mas dentro deste tempo Deus tem um propósito. E se você não aprendeu a lidar com o tempo, você não está preparado a chegar a este propósito.
Se você não aprendeu a lidar com o tempo, você não vai aprender de maneira alguma a lidar com o propósito e com aquilo que Deus ainda tem a fazer em nossas vidas. Porque Deus fez Abraão esperar 25 anos antes de destacar isso. Quero lembrar algo. Deus dissera para Abraão, antes dele aprender a lidar com o tempo: sai da terra, da parentela, da casa dos pais, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Eu não sei se você percebeu, mas há uma estranheza no texto. Ninguém sai primeiro da terra. Primeiro você sai da casa do pai, depois da parentela, e por fim você sai da terra. Mas Deus não trabalha com lógica. Deus trabalha em meio às improbabilidades. Então Deus não pede primeiro para você sair da casa, nem da parentela. A primeira coisa que Deus faz é: Abraão, sai da terra. E por que da terra? Porque a terra de Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita, perdeu a identidade, sofreu uma miscigenação. E Josué capítulo 24, do 1 ao 4 explica: Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. Quando Deus quer te chamar para ter uma caminhada autêntica de fé e vivenciar os propósitos dele em nossas vidas, a primeira coisa que Deus faz é nos tirar do ambiente que incomoda Deus. Primeiro ponto: é necessário sair do ambiente que incomoda Deus. O que incomodava Deus? A terra. Se prepare. Então Deus te tira desse ambiente para você vivenciar uma caminhada nova de fé com Ele. Mas 25 anos se passam para ele alcançar a promessa de ter um filho. O que Deus queria em Abraão é que ele aprendesse a lidar com o tempo. E 25 anos, quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75. Se com 80 ele tem Isaque, ele iria dizer: foi eu. Se com 85 ele tem Isaque, ele iria dizer: foi eu. Se com 95 ele tem Isaque, provavelmente ele poderia dizer: foi eu. Mas Paulo escreve aos Romanos e diz: Deus esperou Abraão estar amortecido com 100 anos. E por quê? Porque com 99 a 100 anos não dá para bater no peito e dizer: foi eu. Com 100 anos é necessário olhar para dentro de si e dizer: eu não posso. Aí que entra Deus. E quando você não pode, aí Ele pode. Quando você não consegue, é aí que Ele consegue. Enquanto você disser: sou eu, você não vive o propósito. Mas quando tu entender que não é você, Ele entra na tua história. O que Deus está nos dizendo? Estou esperando esgotar as possibilidades humanas para entrar na tua história, para que você saiba que a glória continua sendo dele. Se Deus está ensinando a Abraão que ele espera esgotar as possibilidades humanas, porque Jacó espera 14 anos. Deus não está querendo que esgote as possibilidades humanas de Jacó. 14 anos é porque Deus quer lidar com o caráter de Jacó. 14 anos Deus está lapidando o caráter de Jacó. Esse tempo que você está esperando pode ser Deus esperando esgotar as possibilidades humanas, mas também pode ser que Deus está lapidando o teu caráter para poder entregar em nossas mãos aquilo que Ele tem para realizar em nossas vidas. Deus está tratando o caráter de pessoas aqui essa noite, nesse período de tempo. E quando Deus lapidar e estiver pronto, se prepare. É aí que eu te chamo para vivenciar grandes coisas. Com Abraão ele esperou esgotar as possibilidades humanas. Com Jacó ele está lidando com o caráter de Jacó, lapidando. E com José? José tem um caráter ilibado, porque ele espera 20 anos. A ação do tempo nada tem a ver com José, mas é Deus tratando com os seus irmãos que estavam à sua volta. Deus pode estar usando este tempo para tratar pessoas da sua casa. Deus pode estar usando este tempo para tratar pessoas nesse púlpito. Deus pode estar usando este tempo para tratar pessoas em sua volta. Mas fique em paz essa noite.
Se você aprendeu a estar dentro da direção e do propósito de Deus, esse tempo não é para te matar. É dentro deste tempo que Deus estará te preparando para grandes coisas. Primeiro ponto que nós aprendemos na vida dos patriarcas, e que todos nós que temos um ministério, uma chamada, precisamos lidar com o tempo. Segunda coisa, segundo desafio que os patriarcas tiveram que enfrentar: mudanças. Ninguém está pronto para mudar. Mudar incomoda. Tanto mudar geograficamente, ou alterar algumas coisas dentro de nós. Isso incomoda, porque nós não queremos que haja mudanças em nós, nem geograficamente e nem introspectivamente. Mas não dá para ser obreiro, não dá para ter um ministério, sentar no banco da igreja e dizer: eu sou assim e não mudo. Se você disser eu sou assim e não mudo, você não entendeu o que é evangelho. Evangelho traz mudanças. Porque Deus não nos aceita como nós somos. Vou repetir: Deus não nos aceita como nós somos. Deus te aceita como você está, não como você é. Porque se Deus te aceitasse como você é, a cruz era em vão. Mas Ele te aceita como você está. Mas quando você vem, se prepare para as mudanças que Deus tem em nossa vida. Então eu tenho que aprender a lidar com mudanças, sim. Todos nós devemos estar prontos para mudanças. E eu provo: aquilo que vem dos homens necessita ser mudado, mas aquilo que vem de Deus não necessita passar por mudanças. Aquilo que vem dos homens necessita ser mudado, mas aquilo que vem de Deus, ninguém muda. Qual é o nome do menino? Abrão. Quem colocou o nome? Terá. Foi os homens? Foi o homem. Então tem que passar por mudanças. A partir de agora é Abraão. Qual é o nome do menino? É Jacó. Quem colocou? Isaac. Tem que passar por mudanças. A partir de agora é Israel. Qual é o nome do menino? Isaac. Não toque, não mude, não altere. Por quê? Foi Deus que deu. O que vem dos homens precisa ser mudado, mas o que vem de Deus não necessita passar por mudanças. A Assembleia de Deus está há 111 anos, dependendo da palavra e do Espírito Santo. Então não queira mudar o que veio de Deus. Não precisa inventar, não precisa modificar. Homens não precisam mudar o que vem de Deus, porque o que vem de Deus continua sendo eterno para as nossas vidas. E se nós inventarmos algumas coisas novas, possa ser que nós iremos trazer os jovens de volta. A motivação do seu entretenimento pode ser até boa, mas Deus não trabalha com motivações, Deus trabalha com princípios. Vou repetir: Deus não trabalha com boas motivações, Deus trabalha com princípios. Não há nada que você invente para trazer jovens de volta terá êxito, porque se essa palavra não os trouxer, nada mais poderá trazer. 2 desafios nós aprendemos já essa noite: aprender a lidar com o tempo e aprender a lidar com mudanças. E com base nisso, eu tenho algo a lhes dizer. Essa geração, ela gera muito, mas se você gera muito, pode ser que você gera sem propósitos. Quem gera sem propósitos gera segundo a carne, mas quem gera no tempo de Deus gera segundo Deus. Tem muita gente fazendo porque não aprendeu a lidar com o tempo. Quer fazer muito, mas sem propósitos. E o que é gerado segundo propósitos para Deus não serve,
porque não é gerado segundo Deus. Penina gera muito, gera 10. Deus não pediu nenhum. Por quê? Gerou sem propósitos. O que é gerado sem propósitos é gerado segundo a carne. O que é gerado segundo a carne não é gerado segundo Deus. Então Penina, ela gera toda hora, gera 10. E Ana, no culto em Siló, espera para gerar no tempo de Deus. Aqui ninguém está competindo para ver quem faz ou gera muito. O que vale no reino é se gera segundo Deus. E para gerar segundo Deus, tem que gerar segundo o tempo de Deus. Penina gera 10, Deus não pediu nenhum. Mas Ana gera no culto em Siló, com os lábios trepidando, no tempo de Deus. E Deus pede, me dá Samuel. Por que Deus não pede o Ismael? Porque Ismael é gerado sem propósitos. Abraão, imediatista, gera segundo a carne. O que é gerado segundo a carne não é gerado segundo Deus. Me dá Ismael? Claro que não. Ismael para Deus não serve. Deus só pede aquilo que Ele dá. Então me dá o seu coração? Claro que não. Me dá o seu tesouro, porque aonde está o seu tesouro está o seu coração. Então me dá o Isaac. Tu pode fazer muito, mas precisa compreender se está fazendo no tempo de Deus. Deus está nos chamando para aprender a gerar segundo Ele. E quem gera segundo Deus, gera no tempo de Deus. Gênesis continua a história. E agora nós temos Isaac já em uma fase adulta. E o Isaac casado com Rebeca. E o texto nos informa: Rebeca era estéril. E aqui fica um ponto para a gente pensar. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Vou repetir. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava de uma grande nação do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, Ele fez nascer Isaac. Quando Ele precisava dar seguimento ao desdobramento da nação do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, Ele fez nascer Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, Ele fez nascer Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, Ele fez nascer Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, Ele fez nascer João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Tu não foi gerado segundo a lógica, tu foi gerado segundo as improbabilidades. 1 milhão de espermatozoides saíram até o óvulo de nossa mãe. 999 mil morreram no meio do caminho. Não se acha esperto porque chegou primeiro, porque os primeiros morreram combatendo as enzimas do óvulo. No meio de 1 milhão você passou. Está aqui com a mão para cima dando glória, pensando que tu é um acaso. A tua chamada não é lógica, é em meio às improbabilidades. Rebeca era estéril, mas diz o texto que o Isaac orava. E o mesmo texto que diz que Isaac orava, é o mesmo texto que diz que Deus ouviu Isaac. Eu ouvi um aleluia. Enquanto em redes sociais, teólogos formados por redes digitais estão questionando se a nossa oração muda Deus, ou se nossa oração faz Deus voltar atrás. Te apresento um Deus essa reunião essa noite, que enquanto tu está preocupado se tua oração muda Ele ou se faz Ele voltar atrás, o Deus que eu te apresento é que antes de criar o universo, até a oração que você ainda não fez, Ele já ouviu. Antes de criar o universo, Ele já sabia que tu estaria aqui essa noite, glorificando o nome dEle.
Por isso que Ele não te chama com base no seu passado ou no seu presente. Ele nos chama com base na presciência, naquilo que Ele sabe sobre nós e nem você sabe. Deus ouviu Isaac. Mas será que dá para a gente cantar essa noite que Deus não rejeita a oração? Provérbios 28:19. Aqueles que se desviam da lei, até suas orações são abomináveis. Isaías capítulo de número 1, versos 15. As suas orações eu não ouço, porque as mãos deste povo estão marcadas e manchadas por sangue. Quando nós lemos o texto de Jeremias capítulo 7, versos 16, não adianta orar, Jeremias, por este povo, e nem se lamentar, porque eu não ouvirei. Vai para nós obreiros agora, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. Aos maridos, vou parafrasear, que não tratam bem as esposas em casa, que no culto dá glória a Deus, mas em casa xinga a esposa, que no culto dá glória a Deus, mas em casa fala palavrão. Pedro diz, as suas orações, grifo meu agora, do lado de dentro, serão interrompidas pela sua conduta e seu viver do lado de fora. Mas quero te adiantar algo essa noite. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus ouvirá nossas orações. Aquela que é estéril, agora ela vai gerar. Detalhe, o Isaac ora para ter um filho. Deus deu 2. Mas Deus não deu somente 2 indivíduos. Deus deu 2 nações. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Isaac pediu um filho. Deus deu 2 nações. A tua oração pode fazer gerar proporções muito maiores do que suas próprias expectativas. Só que quando os meninos começam a crescer, o Isaac, ele gosta mais do Esaú do que de Jacó. E Rebeca tem afinidade mais afetiva com Jacó do que com Esaú. Por que o Isaac gosta mais do Esaú? Esaú é da caça, agrada o coração do pai. Jacó é mais caseiro, agrada o coração da mãe. Mas eu não estou pregando para pessoas que estão agradando o A ou B. Eu quero saber quem agrada é Deus. Aleluia, tu vai dar agora. Primeiro tópico da mensagem essa noite. As preferências dos homens nem sempre são as escolhas de Deus. Muita gente para pouco glória a Deus, mas eu sou motivado a isso. Mas vou dizer outra vez. As preferências dos homens nem sempre são as escolhas de Deus. Existe na história um curso natural, mas também existe na história um Deus que trabalha no caminho inverso. Existem muitos que estão no caminho natural, mas alguns que estão aqui em cima conosco entraram no caminho improvável de Deus. Para muitos era Esaú, mas Deus mudou o curso, e Romanos capítulo 9, Paulo diz, e o que o Paulo diz, abre um parênteses, não é uma dupla predestinação, e nem uma eleição incondicional, com presciência, com base na fé prevista por Deus de antemão. Não estamos falando de 2 indivíduos em Romanos 9, estamos falando de 2 nações, e diz o texto, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Para os homens é Esaú,
Para Deus é Jacó. Para os homens, quem sabe nem era você. Mas para Deus, te colocou de pé aqui essa noite. Para os homens, a cadeira não era sua, mas para Deus, pela presciência, Ele já te viu quando você nem imaginava. Está melhorando. Quem foi gerado pelo curso natural, é normal ficar assim mesmo. Mas quem foi gerado na improbabilidade, eu sei porque tu está dando glória. Existia uma mulher chamada Tamar. O Judá buscou essa mulher da terra dos cananeus e deu de esposa a um dos seus filhos, E o texto descreve que não tinha relações com ela. Não sabemos porquê. Segundo o Talmud, ele não tinha relações com Tamar para que ela não tivesse filhos, envelhecesse e se tornasse uma mulher, perdoa-me o pejorativo, uma mulher feia, diz o Talmud, não a Bíblia. Deus o matou. E por que Deus o matou? Porque da semente de Gênesis 3,15, o seu curso tem que passar pelo ventre de Tamar. Mas quando você impede o plano de Cristo, pode ter certeza, Ele te tira do caminho. Não entendeu? Eu vou repetir. Se está boicotando o ministério e querendo impedir o que Deus tem, Deus tira você e põe outro. Eu preciso ser mais claro. Deus matou Então Judá, segundo uma lei do liverato, que talvez deveria ter um outro nome, porque antes da lei, a lei do liverato vem na lei, em Levítico. Mas já existia o conceito dessa lei dentro do código de Hammurabi em Babilônia. Então o que Judá fez? Pegou Tamar e deu para o seu outro filho mais velho. Quem era? Onã. E o texto diz que Onã tinha relações com Tamar, mas o sêmen ele jogava fora. Eu conheço obreiros assim como Onã. E eu vou dizer porque eu não prego por agenda. Onã é daqueles que ele não quer dar continuidade naquilo que começou. Então o que ele faz? Vou boicotar. Não vou dar continuidade. Cruzo o braço, também não vou fazer. E está torcendo para dar errado. Está sentado, torcendo para o pregador não ser usado. Está sentado, torcendo para Deus não usar a irmã. Está sentado, torcendo para dar errado no ministério do irmão. A obra de Deus continua com você torcendo contra ou não. Estou pregando porque o dono da obra está em nosso meio essa noite. Pode torcer, fazer figuinha para dar errado. Quando Deus quer fazer, Ele usa, Ele faz para a glória dEle. Laman chorebeque mandará, Laman chorebeque mandar, Abassubique manchou. Deus vai tirar aqueles que têm a síndrome Jonã do nosso meio. Deus o matou. E agora, Judá está preocupado. Perdeu 2 filhos. Tem o caçula. Não vou dar Tamar para ele não. Desprezou Tamar. E Tamar foi embora. Teve 2 camas, 2 endereços, 2 certidões de casamento. É fácil pregar em cima de Tamar. Difícil é conhecer a história de Tamar. Tamar sabe que do ventre dela tem que passar uma semente. Porque quando Deus olhou para Abraão, Ele viu uma nação, e dessa nação o Messias. Quando Deus olha para ti,
o que Ele vê é muito maior do que você imagina. Não é só uma semente que vai passar por Tamar, mas é o desdobramento de uma nação, e dessa nação virá o Messias, para salvar eu e você. Então é fácil pregar em cima e contra Tamar, difícil é se atrelar com o propósito de Deus. O que ela faz? Se veste de prostituta cultual e fica em uma esquina. Quem está passando, velho Judá? Tu conhece a história, não preciso me desgastar. Judá avista Tamar, cobiça Tamar e quer se deitar com Tamar. Então ela diz: tem que pagar. Parafraseando, só tenho lenço, cajado e selo, então me dá. Ele entregou na mão dela, se relacionou com Tamar. 8 meses se passam, Tamar está gestante, grávida. Alguém disse: Judá, tua nora cometeu adultério. Judá diz: então temos que matá-la. Tem muitos assim, irmãos, já começaram a acender a fogueira, para queimar está cheio. Manda chamar Tamar, quando ela vem, a fogueira está acesa. Só que Tamar não pode morrer. E por que ela não pode morrer? Porque ela tem algo em mãos. Conhece tu isso aqui? Meu Deus, tu vai dar agora. Sabe o que Judá lembrou? Quando seu pai recebeu a visita dos sírios, e Judá trouxe a roupa ensanguentada de um animal e apresentou as vestes para o seu pai. Conhece tu isso aqui? Jacó disse: é do meu filho José. Quando a mulher disse: conhece tu isso aqui? Passou um filme na mente dele e ele disse: eu não valia nada, só porque hoje Deus me deu um pouquinho, eu já estou querendo queimar todo mundo. Alguns pegou aqui. Chegou no ministério queimado, não tinha nada. Deus deu um pouquinho, agora quer queimar todo mundo. Aí ele se lembrou quem ele era e quem ele se tornou. Ele disse: essa mulher é mais justa do que eu. Mas é sobre isso que eu quero falar. Agora ela está gestante, vai dar à luz. Do lado de fora, as parteiras. Do lado de dentro, tem 2 meninos, Zerá e Pérez. Não tinha ultrassom, mas tem algumas irmãs do ciclo de oração que quando vê a barriga da irmã gestante já sabe se é homem, mulher, se é pontuda ou mais redonda, eu não entendo. Naquele tempo as parteiras tinham o mesmo discernimento natural. Disseram: aí tem 2. E elas têm nas mãos uma fita. É o primogênito. Quando Tamar dá à luz, ao invés de sair o menino por completo, e a primeira parte do membro, a cabeça, saiu uma mão. E a parteira colocou a fita, e a mão voltou. Ninguém nasce primeiro com a mão, primeiro nasce a cabeça. Por quê? Posso pensar, alguém pode me corrigir depois. Bereshit, encabeçando, é uma nova criação. O cabeça de toda a criação, ele é eterno, mas o cabeça de toda a criação é que traz nova todas as coisas, é Cristo. Quando uma criança nasce, tem coisas que Deus estabelece e não muda o homem. Vou repetir, tem coisas que Deus estabelece e não muda o homem. O que Deus estabeleceu? Quando uma criança nascer, sai primeiro a cabeça. Por quê? Uma nova vida, uma nova etapa, nova todas as coisas. Então quem está na posição daquilo que Deus estabelece, primeiro sai com a cabeça. Só que quem está fora da posição, sai com a mão. Só que quem está do lado de fora, só valoriza quem avança.
mas não valoriza quem está do lado de dentro aguardando na posição. Não vim para fazer barulho, eu vim para fazer você pensar. Vou repetir. Quando Deus estabelece, é melhor ficar na posição. Tem muita gente avançando fora dela. Só que quem está do lado de fora só valoriza quem avança, mas não valoriza quem está na posição do lado de dentro. Canta bem, põe a fita. Prega bem, põe a fita. Tem muitos seguidores, traz para pregar. Não vale nada, mas traz para cantar. Tem fita, mas está fora da posição. Estou pregando para aqueles que estão do lado de dentro, aguardando no tempo de Deus na posição. Por favor, alguém pega isso aqui essa noite. Estou pregando para aqueles que estão do lado de dentro na posição. Está sem fita, mas está na posição. Não está aparecendo, mas está na posição. Melhor estar na posição do que avançar fora dela. Deus está falando com alguém aqui que está do lado de dentro, questionando Deus faz tempo. Senhor, estou do lado de dentro na posição, mas só vejo aqueles imediatistas com fita. Fica tranquilo. O que Deus vai fazer? Calma. Quem avança fora da posição, mas tem a fita, uma hora tem que voltar. E Deus vai fazer o quê? Não precisa cutucar ninguém, nem falar para 2 ou 3. Eu não vou nem pregar o que Deus vai fazer, só vou fazer o gesto. Deus está fazendo isso aqui, é profético. Só dá glória quem está do lado de dentro na posição. Quem está com a fita e avançou fora dela, está me olhando meio estranho assim, não levanta a mão, não dá glória, está quietinho. Eu sei que tu está apavorado essa noite. Estou pregando para aqueles que estão do lado de dentro, na posição que Deus colocou. Pregador, e por que tu está pregando isso sem medo? Porque aquele a quem eu sirvo garante a palavra. Segundo, porque aprendi também a ficar do lado de dentro na posição. E passe o que passar, deixa eles com as fitas. Uma hora Deus faz assim, ó. Não precisei bajular ninguém para chegar onde estou. Não precisei puxar tapete de ninguém para chegar onde estou. Tem segredo? Tem. Do lado de dentro, na posição, chorando nos pés dele. Mas a qualquer momento, ele muda o ambiente do lado de dentro. Parece que estão ficando mais animados. Lembre dessa palavra essa noite. Veio um pregador aqui. Não precisa lembrar meu nome. Mas veio alguém aqui que deixou Deus usar a boca dele para dizer: Deus vai movimentar o ambiente do lado de dentro. Eu vou repetir: Deus vai movimentar o ambiente do lado de dentro. Pregador, saiu da mensagem? Claro que não. Aos olhos dos homens era zerar. A preferência dos homens, zerar. Quem tem a fita, zerar. Mas a escolha de Deus é Pérez. Quem vai carregar a semente do Messias não é zerar. Deus escolheu Pérez. A preferência dos homens está caminhando com a fita, mas a escolha de Deus, a quem Ele chama e coloca de pé. Depois que Isaac cresceu, seus filhos cresceram, agora é hora de se mudar. Veio a fome na terra que ele estava.
E como veio a fome na terra que ele estava, o seu pai um dia, em meio à fome, foi para o Egito. Fora da direção, em suas bagagens, trouxe um presente do Egito chamado Agar. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o lugar onde você anda. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o lugar onde você anda. Os discípulos comendo sem lavar as mãos. Os fariseus sempre estão para censurar. Isso não pode, Jesus disse. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque o que entra, desce pela boca, vai pelo esôfago, desce para o estômago. Só que como contamina, em um dia desses vai para a fossa. Mas aonde nós andamos, para no coração. E a boca fala que o coração está cheio. Tem mais uma, só por causa do glória a Deus. E do coração procede as saídas da vida. Então Isaac não fez como seu pai, aprendeu a caminhar debaixo da rota, da direção de Deus. E Deus disse, não desça para o Egito e vai para Gerar. Terra dos filisteus. Isaac chega em Gerar. Só que o texto descreve que quando Isaac chega em Gerar, ele começa a semear. Isaac está semeando em um lugar onde os habitantes de Gerar nunca semearam. O que eu tenho a ver com isso tudo? Já reparou que tem gente que nunca semeia? Não quer fazer. Critica quem faz. Só que quando você semeia, incomoda. Até o momento ninguém de Gerar se preocupou com poços. Foi só Isaac começar a cavar e semear, despertou neles a inveja, diz o texto. Qual é o problema? É porque aonde você cava e semeia, brota. Ou fruto ou água. Por quê? Porque eu sou o Deus de teus pais. Tem gente que nunca semeou, nunca plantou, nunca regou, nunca deu glória a Deus quando Deus dá crescimento. Mas foi só o poço que nunca se preocuparam, dar água, querem beber. Foi só a árvore plantada, ser regada e crescer, querem sombra. Quer sombra para o teu ministério? Bacana. Plante árvores. Ouviu um glória ali? Quer sombra para o teu ministério? Plante árvores. Não dá para beber água de poço que tu nunca cavou. Não dá para usufruir da sombra de árvore que você nunca semeou. Mas Deus chamou alguns aqui para plantar. E outros para regar. Porque não queira também você plantar e regar sozinho, porque no reino não tem carreira solo. Não, mas eu sou itinerante, eu saio por aí. Não tem carreira solo. Um planta, o outro rega. E não precisa de motivações. Seja coach, seja teologia liberal, seja o que for. Quem dá o crescimento é Deus. Vou repetir, quem dá o crescimento é Deus. O meu papel é semear, do meu irmão é regar. E Deus dá crescimento na sua obra. Está pronto para crescer? Eu vou dizer algo e sirva para a sua vida. Você que pede, tu pede unção? Unção atrai. Tu quer conhecimento? Conhecimento separa. Pregador, mas o Espírito Santo não é unidade? Sim.
Quem separa são aqueles que nunca entenderam o que é unidade. Unção traz pessoas, seguidores. Prega com unção, tenha unção. Até quando inventavam aquela heresia de receba a minha unção, transferência de unção, pegando o texto isoladamente de porção dobrada, inventaram tanta heresia em nossas igrejas, em nossos púlpitos, que está demorando anos para desconstruir essa heresia que construíram. A Assembleia de Deus nunca teve transferência de unção. Sai com essa heresia para lá. Mas quando alguém percebe que o companheiro tem unção, se aproxima. Tem azeite, se aproximam. Mas se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Também não sei se você pegou. E por que o conhecimento separa? Porque conhecimento coloca a seita no lugar dela, coloca o pecador no lugar dele na mesa. Pregador, não estou entendendo. Eu cresci ouvindo. Você é José. Deus vai te exaltar. Teus irmãos vão ficar lá embaixo e vão te ver, e vão ver a exaltação. Quer honra? E a gente pulava, falava em línguas, cutucava o irmão, levanta, dá glória, se não der vou embora, essas coisas. A gente fazia tudo isso. Aí estudando a Bíblia, eu percebi o nosso lugar na mesa. Você é José? Quem era o filho predileto do pai? Você. Quem teve as vestes repartidas? Você. Quem foi vendido pelos seus irmãos? Foi você. Quem foi caluniado e foi para o Egito? Foi você. Quem foi preso injustamente? Fomos nós. Mas José sentou à mesa e trouxe todos aqueles que fizeram mal contra ele, e ainda os perdoou e os serviu. O conhecimento nos coloca na mesa certa. Qual é o meu lugar nessa história? Não, nós não somos José. José é aquele que andou em Nazaré e foi vendido, que teve na cruz as vestes repartidas no caminho das dores, que foi caluniado e preso injustamente. Ele é José. E nós, os irmãos de José, ou não éramos nós que tínhamos inveja? Ou não éramos nós que mentíamos? Ou não éramos nós que antigamente estávamos na prostituição? Mas o nosso José nos perdoou, nos colocou essa noite na mesa dele, e está nos servindo para a glória do nome do Pai. A unção atrai, o conhecimento coloca pessoas em seus devidos lugares. Mas nem todo mundo está pronto a ouvir a verdade. Em cima disso eu tenho algo a dizer. Enquanto o Isaac semeava, ele crescia. Só há crescimento se houver alguém semeando. Só há crescimento se cavar com profundidade. Ministérios superficiais vão permanecer superficiais, mas aqueles que aprenderam a semear em terra estranha e ter profundidade no seu relacionamento com Ele, se prepare para o tempo de crescimento de Deus para nossas vidas. Foi me dado o tempo até 8h40, vocês aguentam? Diga amém. Enquanto Isaac morava em Gerar, ninguém mandou ele embora. Porque tem pessoas que até querem que você cresça, não mais do que eles. Vou repetir. Tem pessoas que até querem que você cresça, mas não mais do que eles. O texto diz que quando Isaac cresceu, Deus foi com ele. Deus prosperou, Deus abençoou. Não é porque você é bom, é porque Deus faz. Só que quando ele cresceu, o texto nos relata e atesta
Isso incomodou os filisteus. O nosso crescimento incomoda alguém. Pergunte para Faraó. Quando os hebreus cresciam, ele aumentava o jugo. Enquanto os hebreus cresciam, ele pensava: se eu aumentar o jugo, eles vão parar de crescer. O que Faraó e Satanás precisam saber essa noite, e os filisteus precisam saber essa noite, que quanto mais invejam, que quanto mais aumentam a carga, quanto mais fazem pressão, mais Deus está dando crescimento. Eu lembro que quando eu comecei a pregar minhas primeiras mensagens, tremia. E aí tem sempre aqueles obreiros que acham ser melhores do que você, que quando você chega eles fazem aquela cara assim estranha, não abre a boca para dar um glória a Deus, nem no louvor, nem na hora da mensagem. Olhe para a cara deles, e eles jogam uma pressão para cima de você, para Deus realmente não te usar. Quando tu está pregando, tu olha para eles, tu fica mais apavorado ainda, porque você é menino. Sabe o que Deus faz? Quando Deus começa a te dar crescimento e te usar e ninguém vai impedir, quando você olha para eles, eles estão colocando aquela pressão. Quanto mais pressão, mais Deus te enche. Quanto mais pressão, mais Deus te usa. Quanto mais pressão, mais Deus dá crescimento para a tua vida. Pode ver que depois dessa fala vão começar a dar glória a Deus, mesmo disfarçando. Ouvi um glória ali, ó. Deus está falando com o povo. Deus está falando com o seu povo. Na mesa de Jesus só tem lugar para graça. E quando nós entendemos o que é a graça, não tem ninguém bom aqui. Mas essa síndrome também aconteceu com os discípulos de Jesus. Na mesa com Jesus, estavam discutindo quem era o maior. E o que Jesus fez? O que os escravos faziam no século I. Tirava o vestido, pegava a toalha e uma bacia e lavava os pés. O nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, queria ensinar uma lição para nós que estamos na mesa de Jesus. O maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é o que aparece mais. O maior no reino ainda é aquele que serve. Aqueles que não podem caminhar contigo, ou eles se afastam ou afastam você. Então os filisteus disseram: Isaac, nós não te queremos mais. Mandou ele embora. E ele foi para o vale. O teu crescimento não depende do ambiente. Vou repetir, o teu crescimento não depende do ambiente. Se Deus te chamou, Ele te faz crescer em qualquer lugar. Quando Isaac chegou no vale, cavou, deu água de novo. Até no vale Deus faz sair água. Pode colocar o obreiro naquela congregação ruim, lá no cantinho do vale, não mora ninguém perto. Só cave. Deus vai jorrar água até da onde não tem. Eu vi um papai, é isso mesmo. Só cava. Quem faz sair água é Deus. Então ele cavou, e quando ele cavou, houve contenda. Aí Isaac falou: o nome do poço é Ezeque. No hebraico, Eseque. Foi para outro lugar cavar, porque ele sabe que não é o ambiente. Qualquer lugar que cava, Deus vai fazer sair água. Cavou novamente e saiu água. Já não tem mais contenda, agora é sitna, tem inveja. Cavou em outro lugar, Deus deu crescimento.
Ele falou: aqui é Reobote, o poço da expansão. Está pronto para Deus fazer o teu ministério se expandir? Vou perguntar, depois de tudo que ouvimos, mesmo os obreiros de Eseque que vão contender, obreiros de Sitna que vão invejar, mas Deus está chamando essa noite obreiros de Reobote, que quando cavam, Deus está largando o ministério, Deus está dando crescimento, Deus está expandindo para a glória dEle. Não, mas não esqueça de ser grato, porque depois de tudo isso, Deus falou com Isaac: Isaac, eu sou o Deus de teu pai, e eu que faço prosperar na tua vida. E o que Isaac fez? Gratidão. Levantou um altar a Deus e adorou a Ele. Depois que Deus começar a fazer, não se esqueça quem você era, e que foi Ele que te fez chegar até aqui. Isaac chama seu filho Jacó e diz: Jacó, tu enganou teu irmão. Lembra da primogenitura? Tu me enganou, Jacó. E aí Rebeca diz ao filho que ela tanto ama: vai embora para a casa do teu tio Labão, e quando chegar lá, arruma uma mulher no meio da parentela. Quem está comigo, diga amém. Estou indo para concluir. Jacó se levanta e perceba algo: Rebeca e Isaac direcionaram o filho Jacó para ir para a terra do seu tio, preparou o casamento. Para Ismael não fizeram nada disso. Esse é um dos grandes conflitos em nossas casas. Direcionamos uns, esquecemos os outros. Mas isso é uma outra mensagem para outro dia. O Jacó então se levanta e segue o conselho da mãe e vai rumo a Padã Arã, saindo de Berseba. No meio do caminho ele sente sono, cansaço. É natural obreiros cansarem no meio do caminho. Mas se você é direcionado pelo peso da responsabilidade, a chamada, ela é cansativa. Mas se você é direcionado pelo peso da chamada, tu aguenta caminhar. Então Jacó, no meio do caminho, no pôr do sol, ele vai dormir. Olhem para cá, por gentileza, toda atenção é pouca. O Jacó não tem R$1 no bolso. Era igual eu e você. Não tinha R$1. Terno, quando ganhava, maior. Sapato, fazia assim com os dedos para ver se servia e vinha para o culto. Mas chorava, dava glória a Deus. De ônibus, de a pé. Assim era Jacó. Sabe o que Jacó tinha? Uma pedra. Colocou e fez de travesseiro e dormiu. Tu já teve noites assim? Não esqueci da mensagem não, estou dando tempo para você lembrar. Porque é fácil esquecer. E quando ele dormiu, aquela noite que parecia ser longa, ele teve uma visão. Qual é a visão? Ele viu uma escada que chegava no topo do céu, e anjos subindo e descendo, e o Senhor com ele. Pergunta: quem é a escada? Porque não tem mensagem sem Jesus. Se na mensagem não tem Jesus, não é mensagem. Coloca outro nome. Quem é a escada? A escada que chega no topo e anjos sobem e descem. Natanael soube. Em breve vocês verão o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo.
Só tem uma escada que leva o nosso ministério a contato com o céu. Só tem uma escada que leva o pecador aos céus. E na visão Deus falou com Jacó e disse: Jacó, assim como eu fui com teus pais, eu serei contigo. Mas Jacó não tem nada, só tem uma pedra. Não, Deus não te chamou olhando para aquilo que você tem e o carrega. Deus falou: eu sou o Deus dos seus pais, eu vou caminhar contigo e eu vou te guardar na caminhada. Lembra? Jacó acordou. Ele disse: este aqui não é um outro lugar. Quão terrível é este lugar, porque Deus está aqui. Vou repetir: Deus está aqui. Como se chamava aquele lugar? Até ter um contato com Deus era luz. E aí Jacó disse: esse lugar se chamará Betel, Bet-El, lugar de encontro com Deus, a casa de Deus. Lembra quando Deus apareceu e você não tinha nada? O Isaac já era rico, tinha um altar, e Jacó não tinha nada. Então o que ele fez? Igual eu e você. Lembra no início da fé? Ele pegou a única coisa que ele tinha, era uma pedra. Ele pegou a pedra e fez assim: isso que eu tenho, Senhor, para te oferecer. Eu não sei onde ele arrumou um pouquinho de óleo, colocou sobre a pedra e falou: aqui é Betel, mas eu faço um voto, Senhor. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar na caminhada, eu voltarei aqui, Senhor. Pagarei os meus votos, darei o dízimo. Deus falou: está combinado, Jacó. Tenho 5 minutos. Jacó foi para a casa do seu tio, saiu de lá rico. Cresceu tanto na casa de Labão que diz o texto: o olhar de Labão não era favorável. A expressão hebraica não é favorável. Houve mudanças no semblante. É a mesma história de Isaac em Gerar. Enquanto tu não cresce, está tudo normal. Quando Jacó, dentro do ambiente de Labão, começou a crescer, começaram a olhar para ele estranhamente. Lembra do semblante de Caim? É só ver Deus usar o Abel, cai o semblante deles. É só ver Deus fazer crescer Jacó, o olhar deles já não é mais o mesmo. Dá uma olhadinha nesse irmão que está do teu lado, dá uma olhadinha no olhar dele. Veja como ele está essa noite. Se ele está feliz porque Jesus está trazendo pão para nós essa noite, ou se ele está acostumado só com cutuca, chacoalha, fala para 2 ou 3, ou se nós estamos acostumados com Deus vai dar vitória, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar por cabeça. Chega com essa comidinha estragada. Deus está tratando com obreiros e membros e pastores, e comigo é pela palavra. No movimento nós não crescemos, nos tornamos meninos, mas pela palavra a maturidade e fortificação. Ninguém mais pode impedir Jacó de crescer, está rico. E como Jacó está rico, ele achou melhor ir embora. Sabe por quê? Porque tem horas que o ambiente não te suporta. Eu lembro quando os hebreus cresciam no Egito. Uma hora tem que parir os hebreus para o deserto, para alcançar Canaã. Chega uma hora que você cresce tanto que até Faraó ajuda no crescimento sem saber. Chega uma hora que o Egito não te suporta. Chega uma hora que Antioquia te leva para fora. Chega uma hora em que Jacó tem que caminhar sozinho, porque Deus fez.
Porque Deus fez. Porque Deus fez. Vou corrigir para aqueles que Deus ainda não fez. Deus fará. Deus fará. Qual é um dos segredos ministeriais? Não confronte com Labão. Não entre em atrito com Sabalate, Tobias e Gesem. Por quê? Porque de maneira nenhuma podemos descer no vale do Ono, porque nós temos uma grande obra. Eu não gosto de contar história da mensagem, mas eu abro um parênteses aqui, acredito que seja a segunda vez na vida. Um dia, um reverendo americano disse: nunca perca tempo em atritos com aqueles que querem impedir o teu crescimento. Não dê satisfação. E por que não? Porque assim você promove rebeldes. Tem pessoas que só querem se promover, e quem tem uma grande obra a ser feita não perde tempo descendo ao vale do Ono. Continue crescendo com humildade. Diante dela irá a honra de Deus. E Jacó está caminhando sozinho. E ele caminhando sozinho, ele vai dormir. E agora, Deus apareceu a ele novamente. E Deus apareceu e disse: Jacó, eu sou o Deus de Betel. Quando tu não pregava em lugar nenhum, quando tu não tinha R$2 para dar de oferta e ficava com vergonha, quando o diácono passava com a salva, quando tu vinha de a pé ou de ônibus e não tinha nenhum carro lá fora. Hoje está com 5 ternos, né? O carro está bonito. As irmãs têm vestidos para escolher, bolsa, dependendo do culto. E Deus está dizendo: eu sou o Deus de Betel. Quando ninguém dava a mínima para ti, Jacó. Jacó, quando olhava para trás, foragido do irmão, foragido do pai, enganador, nome sujo, um passado terrível. Mas eu prosperei na tua vida, Jacó. Te dei condições, te abençoei, caminhei contigo e te guardei até aqui. Lembra, Jacó, lá em Betel, quando numa mensagem ruim, tu chorava, falava em línguas estranhas. Agora está difícil até dar glória. Manda mensagem no WhatsApp 4, 5 vezes na hora da mensagem. Não sente mais nem aqueles arrepios na hora do louvor. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu fiz a minha parte, Jacó. Eu vim aqui para dizer: eu sou aquele Deus que te apareceu e caminhou contigo. Estou esperando você fazer a tua parte que me prometeu, Jacó. Lembra do glória a Deus, lembra das línguas estranhas, lembra do lenço, lembra das orações da madrugada. Lembra, Jacó, quando tu vivia em santidade, quando tu só tinha uma pedra e mais nada, e me oferecia. Agora não me oferece mais nada, Jacó. Mas eu fiz a minha parte e estou chamando os obreiros, as irmãs, os irmãos, os pastores essa noite. Cadê a tua parte, Jacó? Os céus me trouxe nessa reunião para dizer: eu sou Deus de Betel, eu não mudei, eu sou o teu Deus, eu sou o mesmo Deus de teus pais. Ai, amandará, bacamandará, e choraba soreme que manda,
O Deus de Betel está em nosso meio essa noite. Sabe como Jacó está? Vê o irmãozinho pregar 1 hora, só Deus sabe. Ficou lendo o mês todo. Falou 2 palavras errado. Já está lá criticando. Críticos de redes sociais. Se tornaram soberbos. Pregou aqui e ali, aprendeu a falar 2 palavras hebraicas, a terceira fala todo errado. E aí quando o irmãozinho está pregando, fica olhando de cima embaixo, medindo. Quando a irmã canta, nem dá glória a Deus, não falo com ela. Está preocupada com o carro lá fora, com o vestido. Não estou dizendo que é pecado, não me entenda mal. Um dedo de maquiagem, segura o choro, porque se chorar vai borrar. Este não é um outro lugar senão a casa de Deus. Este não é um outro lugar senão a casa de Deus. E o Deus de Betel está em nosso meio. Eu sou o teu Deus. Eu não mudei, eu sou o teu Deus. Te prometi caminhar contigo, te guardar na caminhada. Eu fiz a minha parte. Cadê a tua parte, Jacó? Sinta a presença do Espírito Santo em nosso meio. Bem-vindos à casa de Deus. E o que Deus quer de nós essa noite? O que Deus falou para Jacó: eu sou o Deus de Betel, Jacó. Aquele Deus que te apareceu quando tu só tinha uma pedra de travesseiro. Volte para Betel, Jacó. E Jacó demorou um pouco, irmão, para voltar. Aí Gênesis 35, Deus fala com ele de novo: estou te esperando em Betel, Jacó. Olha o que Jacó fez. Hoje é um divisor de águas e é o que precisa ser feito. Ele chegou para a esposa e falou: abre a bolsa aí. Tu não vai acreditar no que eu vou te dizer. Estava tão confortável, porque na época que só tinha uma pedra para dormir, meu irmão, tudo era pecado. Santo, santo, santo é o Senhor. Agora as coisas estão tão bem, que lá no meio da bolsa tinha até uns deuses estranhos. O pregador veio hoje para chacoalhar a tua bolsa, para arrancar daí de dentro aquilo que em Betel tu não tinha. Porque para voltar a Betel, precisa voltar com a mesma santidade. Aqui eu encerro. Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o teu Deus.